Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Maximiliano de Anatomia Humana por aqui, passando para dar um recado muito legal para a gente discutir um assunto muito bacana, que é esse assunto sobre suporte básico de vida. Eu sou enfermeiro, pós-graduado em Anatomia Humana e Emergência e eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto que é tão importante e eu coloquei essa semana no Instagram, coloquei alguns procedimentos de suporte básico de vida ali, compressão cardíaca. Eu falei um pouquinho ali nos stories sobre esse universo geral aí do suporte básico de vida e da compressão cardíaca e hoje eu vou falar um pouco mais com alguns detalhes aqui para vocês. Então, essa aula é muito bacana, eu vou explicar ponto a ponto, eu vou falar ali as competências e nós vamos aí bater esse papo bem legal agora aqui nessa aula. Então, o suporte básico de vida. O que é o suporte básico de vida, Max? Que raio de suporte básico de vida é esse? Então, veja bem, para a gente entender um pouquinho o que é o suporte básico de vida, o nome, só pelo nome vocês já podem imaginar, né? Suporte básico de vida. É algo bem natural, é algo bem simplificado em um procedimento de primeiros socorros. Beleza? Então, suporte básico de vida é um suporte que você vai dar àquele necessitado, aquela pessoa ali que está passando por alguma situação de risco eminente ali da sua vida, um risco iminente de morte. Então, é o procedimento que você vai realizar naquele momento ali. Porém, para a gente entender um pouquinho o que é suporte básico de vida, eu preciso que vocês compreendam muito bem primeiros socorros. O que é o primeiro socorros? O que compete a você que está me assistindo nesse momento? Qual é a sua autonomia? Até onde você pode ali colocar a mão na massa? Até onde você pode ajudar? Isso é muito importante porque isso vai determinar a melhoria ou a piora dessa pessoa, dessa vítima. Ou seja, uma pessoa que sofreu um acidente, uma parada cardíaca, enfim, qualquer situação que a vida dela esteja em perigo. Então você vai atuar nos primeiros socorros auxiliando de alguma maneira. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Porém, a sua ação, né, a sua tomada de decisão vai definir ali a melhora ou a piora dessa pessoa. Então, basicamente, primeiros socorros é o quê? São intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito. Nós vamos falar um pouco mais sobre mal súbito, que visa evitar o agravamento. Olha só, visa evitar o quê? O agravamento. Então, o seu procedimento ali no momento é para minimizar o sofrimento daquela pessoa, é para você realmente dar um conforto para aquela pessoa. E automaticamente, até o quê? O agravamento do problema, até que o serviço especializado de atendimento chegue ao local. Então, você vai prestar os primeiros socorros, mas dentro do seu contexto ali, dentro do seu quadrado, dentro do seu nível de conhecimento, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E é interessante, todo mundo pode prestar os primeiros socorros? É de competência? Todos nós temos a autonomia de prestar os primeiros socorros? A resposta é sim, depende. E aí? Por quê? Sim barra depende. Os primeiros socorros vai muito além do que simplesmente você colocar a mão na massa, do que simplesmente você atuar, você entrar na cena ali, colocar a mão na massa, tirar as pessoas das ferragens, fazer aquele atendimento mais profissional. Os primeiros socorros todos nós podemos fazer. Porque os primeiros socorros, basta você realizar uma ligação para 192 ou 193 para você realizar aí os primeiros socorros. Então, você ligando, executando uma ligação para o bombeiro ou até mesmo para o SAMU, você já está realizando os primeiros socorros. Porém, para atuar, para você ajudar, literalmente ali na palavra, né? Você colocar a mão na massa, você realmente precisa de no mínimo um preparo ali, um curso básico de primeiros socorros. Então você pode ajudar, sim, com uma ligação. Tenho conhecimento, Max, fiz um curso, me aprimorei, beleza, vai lá e ajuda dentro do possível. Não pode inventar moda também para não prejudicar aquela pessoa. Lembrando que os primeiros socorros é para você minimizar o agravo daquela lesão. Então você não pode fazer com que essa pessoa tenha o agravamento, né, dessa lesão por falta de um atendimento não profissional.
E eu gosto muito dessa frase: se o básico não for bem feito, o avançado de nada servirá. Então você que está me assistindo nesse momento, você tem uma responsabilidade muito grande no momento em que você vai prestar os primeiros socorros. Por quê? Todo o percurso do paciente no momento do acidente até a alta hospitalar vai perpassar ali pelo atendimento primário, ou seja, pelo atendimento que foi feito há 4 dias atrás. Então, tudo dependerá do primeiro atendimento. O prognóstico dessa pessoa, a piora ou a melhora dela, vai depender dos primeiros atendimentos ali, do qual foi realizado um procedimento ideal, a pessoa conseguiu ter uma estabilização legal, você fez todo um procedimento dentro dos padrões e isso automaticamente deu ali uma sobrevida melhor para essa pessoa. Então, se o básico não for bem feito, o avançado de nada servirá. Então, não adianta ter um hospital, um mega hospital, uma UTI e todo aquele mundo se o básico não foi bem feito. Não vai adiantar. Então, você tem uma grande responsabilidade nesse processo. Então, essa frase aqui é uma frase que eu gosto demais e ela faz todo sentido. E aí chegamos no tal do SBV. Max, que raio de SBV é esse? Suporte Básico de Vida. O suporte básico de vida, ele é para quê? É um protocolo de atendimento no qual se estabelece o quê? O reconhecimento e a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, a RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Sabendo disso, ele tem o quê? O objetivo de manter a vítima de parada cardiorrespiratória, manter a vítima de parada cardiorrespiratória, PCR, viva até a chegada de unidade de transporte ali, né, especializado. Ou seja, o suporte básico de vida nada mais é que os procedimentos que você irá realizar em uma vítima com parada cardiorrespiratória. Ou seja, o coração está parado, está cessado, não tem nenhum tipo de movimento ali. E aí essa pessoa está literalmente morta. E aí você vai realizar os procedimentos de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, mediante ao protocolo do suporte básico de vida. Caraca, Max, mas e aí? A pessoa está parada cardíaca, está morta e eu tenho que resolver isso? Sim. Você tem total autonomia para isso. Por quê? A American Heart Association, a AHA, ela preconiza treinamentos para público leigo. Ou seja, você vai realizar, além de eles cederem, né, treinamentos para público leigo, eles têm não é um protocolo, mas eles têm uma política, não sei se é um nome política, né, mas hands-on, somente as mãos, para você utilizar as mãos no tórax dessa pessoa e poder ajudar ela. Então, numa parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração está parado, mais a respiração, vamos lá, o que é parada cardiorrespiratória, Max? Parada cardiorrespiratória pode ser caracterizada por uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória, quando o coração e a ventilação, a respiração para simultaneamente, beleza? O evento deve apresentar os seguintes fatores: parada repentina dos batimentos cardíacos, né? Parada repentina da respiração, ausência de pulso, a gente pode falar mais à frente depois, a inconsciência ou a cianose, ou seja, a pessoa está meio azulada, tá bom? Tá igual o Smurf, papai Smurf meio azulado. Então é basicamente isso. Mas para eu caracterizar uma parada cardiorrespiratória, tem que ter pelo menos um desses fatores aqui para poder estar realizando a compressão cardíaca. Compressão cardíaca, Max. Você está dizendo que eu vou comprimir o tórax de uma pessoa que está morta? Sim, você vai ter que ajudar ela de alguma maneira. E a maneira que você vai ajudar é literalmente botando a mão na massa, ajudando. E você, nesse vídeo, você aprenderá como fazer essas compressões cardíacas, por que fazer, e eu vou te explicar agora com detalhes. Todo leigo tem autonomia de prestar os primeiros socorros, ou melhor, de prestar os primeiros socorros, mas também de realizar uma compressão cardíaca. A compressão cardíaca, o que é? Nada mais é que você pressionar esse osso aqui, ó, chamado externo, contra o coração e o coração contra a coluna vertebral. O coração está parado. Se o coração está parado, eu não posso deixar que ele fique parado. O coração não foi feito para parar.
Então você manualmente vai realizar as compressões cardíacas no meio do tórax. Max, mas como assim? Vou te ensinar agora. Região tenar e região hipotenar. 9h30. Você vai colocar essa região, literalmente essa região da mão, tá? Essa região da mão aqui, você vai colocar literalmente no meio do peito dessa pessoa. Sim, no meio do peito. Aonde? Aqui, ó. No meio desse osso aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para ficar melhor para você, peraí. Aqui, ó. Esse é o local exato para você comprimir. Você vai colocar essas duas regiões da mão aqui em cima desse osso aqui. Mais precisamente no meio do osso, porque o osso ele é grande, né? Você vai colocar no meio do tórax, tá? E você vai comprimir de 100 a 120 compressões por minuto. Ou seja, você vai apertar. Olha a ilustração aí na imagem. Essa ilustração é muito perfeita porque ela mostra ali com exatidão. Olha só, um ângulo de 90 graus. Tem um ângulo de 90 graus aqui entre a superfície e a pessoa que está realizando a compressão. Está na posição aqui, ó, perfeita, a coluna reta, somente o ombro vai descer sobre esse tórax. E aí você vai realizar a compressão cardíaca. Então, basicamente, você vai colocar a mão no meio do tórax. Você tem que estar com os braços totalmente esticados, não pode estar com o cotovelo flexionado. A coluna semi-alinhada, os dois joelhos apoiados no chão. E aí, lembrando que, para você realizar uma compressão cardíaca, você tem que colocar essa pessoa numa superfície rígida, ou seja, numa superfície plana. Não pode fazer essa compressão cardíaca em cima da cama, em cima do sofá, algo local que esteja com alguma superfície mole, que vai absorver automaticamente a pressão que você está fazendo ali. Então tem que ser superfície plana e rígida. E aí você vai colocar a sua mão naquele 9h30 ali, naquela região, essa região aqui, tá? 9h30, no meio do tórax, ou seja, aqui no meio, ó, e mantém os cotovelos esticados, a coluna semiflexionada, os dois joelhos apoiados no chão, e você vai apertar, ou seja, você vai descer e subir, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí você vai fazer essas compressões num ritmo único, ou seja, você vai manter essa compressão. Imagina o batimento cardíaco. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Você vai manter isso, ó. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Você vai fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até de 100 a 120 compressões por minuto. Ô Max, mas eu vou ficar até quando? Até o socorro especializado chegar. Você não pode parar. No momento em que você começou numa compressão cardíaca, você não pode parar. Você vai ficar ali até o socorro especializado chegar. Então, o coração não foi feito para parar. Ajude, seja uma referência, seja o salvador, o milagre naquela pessoa, naquele momento que tanto ela precisa de você. Então, é um vídeo bem rápido para explicar um pouquinho para vocês sobre esse contexto geral aqui, que é um suporte básico de vida. Abrange outros assuntos, tá? Mas eu estou dizendo do suporte básico de vida específico. Em breve eu voltarei aqui com novos vídeos, com novas dicas, falando um pouco mais desse mundo que eu também adoro, independente de ser professor de anatomia. Eu sou professor de urgência e emergência também e eu gosto muito desse assunto. É um assunto muito importante, que tem uma relevância muito grande e com certeza fará total diferença na vida do próximo. Até o próximo vídeo. Um abraço!